mostrado e é bem legal. Então, tá joia. Então, qual é o segredo do sentir-se bem? Porque eu coloquei como tema desse encontro nosso aqui, como produzir a química do bem-estar. E a química do bem-estar está ligada a esses 4 hormônios que eu vou mostrar aqui para vocês, e em especial esse último aqui, eu vou explicar o poder da serotonina, tá, pessoal? Muitas vezes a pessoa está para baixo, está angustiada, está triste, está achando que não tem nem mais sentido viver, aí ela vai e compra um remédio para tentar estimular esses hormônios que o seu corpo sabe produzir naturalmente. Então, se existe uma maneira de produzir naturalmente, não seria legal a gente aprender isso? Como produzir esses hormônios aí naturalmente? E vocês vão ver que não tem segredo, não tem segredo nenhum o que eu vou passar aqui para vocês. Talvez até vocês vão pensar assim, ai, mas isso daí era tão óbvio. Tinha que uma pessoa estudar isso, tinha que uma pessoa explicar isso. Infelizmente, sim, porque cada vez que eu estudo, eu me convenço mais o quanto o nosso corpo humano é maravilhoso e o quanto nós podemos colaborar com o nosso corpo para a gente ser de fato feliz. Tá certo, pessoal? Então, eu vou falar bem rapidinho, eu vou ver se tem o microfone aqui aberto para me fechar, tá? Um minutinho só. Porque senão interfere aqui no som. Vamos pegar a linha de raciocínio aqui. Então, eu vou falar rapidamente desses 3 hormônios, e na hora que eu entrar nesse daqui, é que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que são hormônios, tá certo? Então, esse hormônio aqui, que se chama dopamina, ele é conhecido como hormônio da recompensa. Sabe quando que é? É quando a gente pensa muito, ai, eu quero, eu mereço, eu vou fazer de tudo para mim chegar lá, e aí o meu corpo vem, me dá aquela força, me dá aquela coragem, esse hormônio ele vai subindo, subindo, até que ele tem um clímax. Sabe quando, por exemplo, que a gente vê uma pessoa produzindo esse hormônio? Quando uma criança, ou mesmo um adulto, que é viciado num joguinho, ele fica ali naquele negócio, ele se desconecta da realidade, ou quando a pessoa está ali vendo TikTok, ai, essa viagem, ai, que coisa linda, ai, que... E aí o cérebro vai ficando entusiasmado com aquilo, e aí depois aquela dopamina cai e a pessoa fica achando assim que tudo na vida é sem graça. Aqui no joguinho é super da hora. Aqui no TikTok é tudo da hora, mas na minha vida, ai, parece que minha vida está ficando tão sem graça. Então, a falta da dopamina, se a gente não estimular ela corretamente, vai fazer com que a gente tenha pensamentos como tristeza, angústia, falta de motivação, certo? Falta alegria. Então, a dopamina é um hormônio que a gente precisa, sim. Até tem um estilo de moda que estão chamando agora de moda dopamina. Como que é a moda dopamina? É verde, é azul, é amarelo, é laranja, é vermelho, tudo em grande intensidade. Porque esse hormônio, ele faz a gente sentir as coisas com essa intensidade. Então, qual é a melhor maneira de você produzir a dopamina naturalmente? É você principalmente sedentários de plantão, escutem isso, levanta o sofá e começa a pular. Exercícios físicos com um pouco de competição, não competitividade agressiva, porque a competitividade agressiva faz com que a pessoa produza adrenalina, cortisol, e daí se ela não ganha, ela se frustra, então não é bom. Mas um pouquinho de competição comigo mesmo estimula a dopamina. Eu faço muito isso na hora que eu estou caminhando e correndo na praia. Eu penso assim, eu vou até aquela escada, e daí eu vou correndo, 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 eu vou ficando cansada, mas eu falo, não, eu falei que eu ia até a escada, aí quando eu chego naquela escada, eu me sinto feliz, é a minha dopamina que subiu, certo? Então, exercícios com um pouquinho de competitividade moderada ajuda você a produzir dopamina.
Quem está sedentário de tudo, começa fazendo 5 minutos, pula corda, 3 minutinhos, caminha em volta da mesa, faz polichinelo, certo? Faz 10 polichinelo hoje, 11 amanhã, 12 depois da manhã. Aos poucos você vai vendo que essa dopamina, ela vai trazendo essa alegria para o seu cérebro. E o que, que é o lado bom, que era o lado ruim? O cérebro vicia na dopamina. Por isso que quando uma pessoa começa a fazer exercício, logo ela está com vontade de fazer exercício, porque o cérebro vicia na dopamina. Outras maneiras também é você comemorar suas conquistas, lembrando coisas maravilhosas que você já fez na vida, quando está lá refletindo nas batalhas que você já venceu. Você produz dopamina. E, por incrível que pareça, dormir, porque nós precisamos de dormir. Dormir faz parte do treino. Eu achei interessante outro dia que, numa entrevista, a repórter perguntou para um nadador de alta performance: quantas horas você treina por dia? Ele falou 16 horas. Imagine bem, 16 horas, então só ficou 8 de fora, né? Daí ela falou assim: mas e dormir? Ele falou: dormir faz parte do treino. Eu tenho que dormir de 7 a 8 horas como parte do meu treino. Por quê? Porque é a hora que você restaura seu organismo. Por que, que a pessoa que está com pouca dopamina, pouca motivação, tem insônia? Por quê? Porque está faltando dopamina. Então, a dopamina é produzida enquanto a gente dorme também. Certo? Então, já falamos aqui da dopamina. Vou até apagar, porque eu vou usar esse espaço aqui depois para fazer um desenho para vocês entenderem. Agora nós vamos falar da ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor. Por que, que é conhecida como hormônio do amor? Porque quando uma mulher está grávida, os seus níveis de ocitocina vai aumentando e na hora do parto aumenta, que é para ela passar aquele momento de dor, mas o amor que ela sente por aquele bebê que está chegando é tão intensa que o que, que faz ela suportar aquele momento? A ocitocina, que é um hormônio que ajuda a pessoa a suportar a dor. Também é um hormônio que a mulher que amamenta, ela produz bastante, e que nós precisamos também desse hormônio para a gente se sentir bem, certo? Por que, que às vezes a pessoa está apagada, sem motivação, sem vontade de conversar com ninguém, porque a ocitocina dela está abaixando. Até existe ocitocina para você comprar aí no mercado que você espirra no nariz, certo? Mas não precisa ir lá comprar ocitocina para espirrar no nariz. Quais são algumas maneiras de você produzir a ocitocina? Você reservar dentro da sua vida tempo para você meditar, no quanto você é grato por tudo que você tem, mas meditar com profundidade, sabe? Porque quando a gente começa a pensar na família, nos filhos, pensar nisso, pensar naquilo, nós vamos naturalmente resgatando essa ocitocina. Também abraçar, cuidar de idosos, viu, Kelly? Com muito amor, com muito carinho, ter animais. Às vezes o psiquiatra fala assim para a pessoa: você tem um cachorrinho, tem um gatinho? Não, não tenho. Então vá lá e compre. Porque aquela interação ser humano-animal também faz com que os níveis de ocitocina aumentem. Ser generoso, fazer um trabalho voluntário que você veja a gratidão das pessoas pelo que você está fazendo. Contato com a natureza. Sair, caminhar numa praia, num parque, numa floresta, pisar no chão, gente. O ser humano diz que está ficando doente por falta de contato com a terra, certo? A gente precisa de contato. Pessoas idosas, viu, Kelly? Tem que ir e colocar os pezinhos no chão, porque absorve um magnetismo negativo que existe dentro do nosso corpo. Então, acho se no lugar onde você mora aí não tem lugar para você caminhar, assim, ai, não, dá medo, tal, né? Procura um lugar que seja aí. Às vezes, na casa da sua parente ainda tem jardim, e lá tem umas pedrinhas. Se tiver pedrinha, melhor ainda, porque estimula os pontos da reflexologia no seu pé.
certo? Lá na minha casa eu fiz um caminho de pedrinha, depois grama e depois chão batido para mim caminhar lá. Depois de abril, vou caminhar lá de novo. Certo? Rever álbuns de fotografias de pessoas que você ama, assistir filmes com histórias de vida maravilhosa, tudo isso vai fazendo o nosso cérebro, nossas glândulas endócrinas produzir esse hormônio maravilhoso que é a ocitocina, certo? E a endorfina? A endorfina é um anestésico natural que o nosso corpo produz para a gente suportar a dor. Até eu já contei isso, né? Uma vez, contar aqui de novo para vocês. Época que eu dava aula de pintura, eu ficava muitas horas ali de pé ensinando os alunos. Aí me dava aquela dor no joelho, naquela época eu ainda estava acima do peso, eu tinha muitas dores no joelho e no calcanhar, e tinha um começo também de aquele que tem no dedão mesmo, eu esqueci o nome. Eu tinha um começo daquilo lá. Então, um dia eu comentei com os alunos assim: ai, mas eu estou com uma dor na perna, não vejo a hora de terminar a aula para mim sair pedalar um pouco ou caminhar um pouco. Aí uma delas falou assim: ai, mas falou que está com dor na perna e você vai caminhar? Eu falei: justamente por isso. Porque quando a gente faz um exercício físico, e aqui já estou dando a dica para vocês de como produzir endorfina, o nosso organismo que recebe aquela mensagem do corpo, né, que você está entrando num desgaste, digamos assim, ele começa a produzir a endorfina e já começa a liberar na nossa corrente sanguínea. E aonde a gente está sentindo dor, aquele anestésico vai fazer o serviço. Às vezes, uma pessoa que está cheia de fibromialgia, ela está com fibromialgia, com essas doenças mais dolorosas, por falta desses dois hormônios principais, que é a endorfina e a serotonina, que eu vou falar em seguida. Certo? Quais são algumas... então aí, primeira maneira da gente obter essa endorfina, que é um anestésico natural, praticando algum esporte, que seja um esporte, que seja anaeróbico, porque você vai, né, gastar ali um pouco da sua energia, né? Faz abaixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a pessoa já começa a entrar num ciclo de sentir-se bem. Pedalar, caminhar, correr, dançar. Quem não quer sair, ai, não quero sair caminhar, não quero ir na academia, dança. Bota uma música aí, afasta o sofá, dá uma de louca aí. Ai, mas eu não sei dançar nada. Melhor ainda, porque daí você vai dar risada e vai potencializar o resultado da endorfina que você está naturalmente conseguindo fabricar aí para você. Rir também produz bastante endorfina. Às vezes está tão triste, tão chateada, meio dolorida, bota em uma comédia. Quem assistiu aí as Branquelas? Aquele começo das Branquelas, só de ver a hora que eles entram lá dentro do sorveteiro, lá, não, eles eram sorveteiro, né? Que os caras entram lá para entregar o sorvete e eles confundem. Gente, eu chorava de dar risada de assistir aquela parte. Você ri, você esquece dos seus problemas. Quando a gente está rindo, não cabe duas coisas no mesmo tempo dentro da cabeça da gente. Eu estou rindo, não cabe a tristeza sai para mim ficar me concentrando naquilo que é divertido. Certo? Então, até num domingão como hoje, em vez de ficar pensando nos seus problemas, bota um negócio legal aí, e aí dança, ri, faz alguma coisa que você só tem a ganhar. Até o momento, eu falei de alguma coisa cara? Me fala, Pang. Não, tudo ao nosso alcance. Eu falei de alguma coisa difícil de fazer? Não, tudo fácil, gente. Está tudo aqui, ó, na nossa mão. E por que a gente não faz, então? A gente não faz porque a gente ou não sabe, ou a gente esqueceu, ou a gente está tão desmotivado e fala assim: ai, até eu já aprendi isso, mas eu estou tão desanimada hoje. Se a pessoa está pensando assim, eu estou tão desanimada hoje, é porque está entrando já num circuito meio crônico,
certo? Então, descansar tem o seu lugar também, né? Tem dia que a gente precisa descansar. Só que você se entregar a sentimentos negativos não ajuda a sua vida em nada, certo? Então, ter um plano de ação. Aí, o que que eu vou fazer nesse fim de semana? O que que eu vou fazer domingo? O que que eu vou fazer nos meus dias à tarde, no meu dia de folga? Cada um com a sua história aí, certo? Mas você tem que planejar, colocar dentro da sua vida essas soluções simples, ao seu alcance e maravilhosas, certo? Então, falei aí dos 3 hormônios. Dopamina, que é conhecida, né, por alguns como hormônio da recompensa, ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor, e a endorfina, que é um hormônio anestésico, né? Principal maneira de você produzir essa endorfina é praticando um esporte. O esporte é o melhor de todos, tá? Agora, o que que é hormônios? Então, para a gente entender um pouquinho melhor a questão da ansiedade e a questão da ansiedade e a questão da baixa serotonina, por que que a baixa serotonina atrapalha tanto a saúde das pessoas? Eu quero fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que que são esses hormônios. Porque hormônios são mensageiros, certo? Então, vamos citar um exemplo. Um exemplo de um hormônio aí. Eu comi, certo? O meu aparelho digestivo mandou uma mensagem para o meu cérebro, a minha fome sobe na hora que eu estou começando a sentir fome por causa da grelina. A hora que eu comecei a comer, a leptina vai subindo, a grelina vai abaixando, a leptina manda um mensageiro para o meu cérebro. Ah, Bernadette já comeu, já está satisfeita. Meu cérebro avisa, pode parar de comer. É assim que as coisas funcionam, certo? É uma interação dentro do nosso organismo entre as glândulas endócrinas e entre os nossos órgãos. Só que quando, vejam que interessante que é isso. Aqui é uma célula, certo? E essa célula, ela precisa produzir uma reação. Para ela produzir uma reação, ela precisa saber o que ela tem que fazer. E para ela saber o que ela tem que fazer, as nossas glândulas mandam esses hormônios. Aí o hormônio chegou aqui, o hormônio não consegue entrar aqui dentro. O hormônio é como se ele tivesse uma chave e a célula tem aqui um receptor. Então, essa chavinha tem que encaixar aqui. A hora que encaixa, esse hormônio consegue entrar lá dentro da célula e fazer o serviço dela. Mas digamos que o receptor, ele é assim, porque é para um determinado hormônio. Quando vir um hormônio que tem isso daqui, vai encaixar com a chave? Não vai. Então, meu corpo tem que produzir o hormônio certo para cada função. Aqui, sim, só para vocês entenderem, tá? Opa! Só para vocês entenderem o que, que é o papel do hormônio, mas é um mensageiro. Quem que manda? Quem manda é principalmente o nosso cérebro, porque tudo começa no pensamento. Então, o meu corpo está precisando de um comando, de um pensamento. Ai, a Bernadette está precisando se sentir mais feliz hoje. Qual é o hormônio que vai fazer a Bernadette se sentir mais feliz? É um jogo aqui dentro de mim. E é o meu corpo que vai fazendo essa conexão, esses mensageiros, certo? E o que é a serotonina? A serotonina, que é conhecida como hormônio do bem-estar e que está faltando muito para as pessoas hoje, é um hormônio que age dentro do nosso cérebro, nas nossas sinapses entre os neurônios. Então, vê se vocês entendem, vou dar, não é a aula, tá, gente? Eu tenho que explicar de um jeito bem facinho para vocês entenderem. Então, vamos imaginar que aqui é um neurônio e aqui é outro. O neurônio não tem esse desenhinho, tá? É só para vocês entenderem. Para esse neurônio ligar com esse daqui, existe um espaço aqui que chama fenda sináptica, que nós vamos imaginar que é um riozinho, tá? Então, a fenda é um riozinho e
tem que vir uns barquinhos de lá para ajudar a serotonina a entrar aqui e fazer as ligações que o seu cérebro precisa fazer para você ter clareza nos pensamentos, para você estar feliz, para você estar alegre, para você tomar boas atitudes, certo? Aí tem que ter esses barquinhos para atravessar o rio, que é a serotonina. Só que o que acontece com a pessoa? Ela está com um barquinho só. Esse barquinho não vai conseguir dar conta de fazer o serviço. Nós temos que ter bastante barquinho aqui, bastante serotonina, certo? Só que a pessoa não está produzindo naturalmente essa serotonina. E nós precisamos dela. Talvez a frase mais certa seria assim, em vez de falar assim, ai, estou me sentindo tão bem hoje, ai, eu estou tão serotonizada hoje, ai, estou tão serotonizada, até achei difícil falar, serotonizada hoje, ai, eu estou tão feliz, você vai falar assim, ai, estou tão cheia de serotonina, menina, a conversa seria essa, eu estou cheia de serotonina, e eu digo que você está tristinha, só fala assim, ai, menina, hoje eu tô tão sem serotonina, tô tão apagadinha, tô triste, tô chorando por qualquer coisa. Só do meu marido olhar para mim eu já chorei. Só da minha filha não dar um beijo de bom dia eu já chorei. Certo? Vocês não veem isso no dia a dia aí? É falta de serotonina. Então a gente precisa produzir essa serotonina. O que acontece com o remédio ansiolítico? Porque essa serotonina, olha só, essa serotonina, ela vai e depois ela é recaptada por esse outro neurônio. Então, ela vai e ela vem, certo? Quando uma pessoa toma um remédio ansiolítico, o remédio prende essa serotonina aqui para não ser recaptada. Aí a pessoa tem uma sensação de que melhorou. Mas por que ela melhorou? Porque é como se o remédio tivesse proibido os barquinhos de ir para lá e para cá. Ficou tudo ali. Então, ai, estou me sentindo tão bem. Aí, está bem, tô. Comecei a tomar fluoxetina. Entendeu? A fluoxetina faz esses barquinhos ficar tudo paradinho aqui. Só que ela não resolve o problema. Certo? A pessoa para de tomar fluoxetina, o que acontece? Volta os sintomas. Certo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a produzir naturalmente essa serotonina. E falei lá para vocês, vai ter até receitinha de trufa hoje. Vê se pode. Lá no final vou dar receita de trufa que melhora a serotonina. Vamos lá, então, entender? Ó, essa serotonina, ela é como se fosse uma blindagem do nosso sistema emocional. Quanto mais a dopamina, não é bom estar com a dopamina lá em cima, que é a história do joguinho que eu falei lá para vocês, que vicia, certo? Mas a serotonina, não. A serotonina é um hormônio que a gente não nasce com estoque, ninguém nasceu com estoque de serotonina, você tem que produzir todos os dias, certo? E o que é uma coisa que a gente precisa entender? 90% dessa serotonina ela é produzida no intestino. E o que está acontecendo com o intestino das pessoas hoje? Está inflamado por causa de uma alimentação nociva. Certo? Eu comer erradinho de vez em quando não tem problema. Desde que você não passe mal, porque tem gente que fala para mim, Bernadette, depois que eu mudei, eu descobri que realmente eu tenho problema com o glúten, porque se eu como de novo, eu vomito, eu tenho diarreia, eu tenho dor de cabeça. Tem gente que já falou para mim do leite, Bernadette, você precisa ver o jeito que eu fiquei de comer uma coisa que vai leite. Então, aí a pessoa já tem intolerância. Eu não tenho intolerância, certo? Mas eu evito por quê? Porque é uma questão de escolha. Eu não quero viver com meu intestino coitadinho inflamado. Ele me produz essa serotonina, imagine que eu não quero colaborar com o meu intestino. Então, as dicas que eu vou dar aqui para você é uma maneira de melhorar esse sistema da serotonina. Mas,
se a pessoa continuar comendo errado, ela não está agindo com sabedoria, certo? Então, um passo muito importante é desinflamar o seu intestino. Mas hoje eu não vou falar sobre desinflamar o intestino, tá? As dicas aqui já vão ajudar. Qual é a primeira dica? Eu vou deixar, a que eu tinha colocado por primeira aqui, eu vou deixar por último, tá? Porque daí as coisas vão fluir melhor. Ah, tá. Outra coisa que eu quero falar antes de dar as dicas. A falta de serotonina, além de trazer esse sentimento de tristeza, de desânimo, ela traz também dores físicas. A pessoa fica dolorida por falta dessa serotonina e fica com dores psíquicas, que são as dores profundamente emocionais, que é a depressão e a ansiedade, duas coisas que gera a falta de serotonina, desânimo, perde a vontade de viver. Então, a gente tem ou não tem uma boa razão, Paula, de querer melhorar a serotonina? Me fala aí, Paula. Com certeza. E a gente melhorar a serotonina, melhora a vida, não melhora, Paula? Com certeza. Tudo melhora. Certo? Está tomando algum remédio no momento, Paula, para serotonina? Não. Não, né? Então vamos embora entender então quais são as dicas. Primeiro, eu já vou falar essa daqui. Eu vou até pegar minha caneta para me ir riscando aqui o que eu vou falar. Eu vou falar primeiro, para emendar o assunto, exercício físico de novo, tá, gente? Por quê? Eu já falei sobre exercício físico lá na endorfina, né? E já falei na dopamina também, porque a gente conseguir se superar já traz também esses dois hormônios importantes. Mas a serotonina, ela precisa muito do exercício físico. Quando você está fazendo exercício físico, você pensa que você está fazendo só para o seu corpo, mas não é. Você está fazendo para o seu cérebro. Pessoas que não fazem exercício físico, é como se o cérebro fosse até murchando, perde literalmente com o tempo o tamanho. Por isso que muitas pessoas, quando chegam numa idade, elas começam a ter dificuldade cognitiva, começa a ter esquecimento exagerado, começa a ter alguns sintomas que futuramente vão virar Alzheimer, Parkinson e assim por diante, certo? Então, o exercício físico, ele ajuda você a produzir essa serotonina. E aqui, nesse estudo, falou de 2 exercícios que são campeões neste caso aqui, tá? No outro lá foi falado sobre um esporte, né? Um esporte que seja assim, do seu gosto. Aqui falou sobre a musculação, certo? Você fazer exercício de força, porque músculos fortes, eles melhoram a coenzima Q10. E a coenzima Q10 colabora para que você tenha mais energia. E uma pessoa que está assim num fluxo de energia, ela produz mais serotonina. Vocês estão percebendo que é uma cadeia de coisas que uma vai ajudando a outra? E um outro tipo de exercício que ajuda, principalmente se a pessoa está em condições e ela não tem muito tempo, é o HIIT. HIIT é um exercício que você faz de alto impacto por poucos minutos. 1 minuto, 2 minutos, como, por exemplo, pular uma corda. Eu achei tão legal que lá no grupo, eu falei esses dias sobre a questão de pular corda, uma das participantes que tem 73 anos, porque ela é 10 anos mais velha que eu, ela tirou foto da cordinha dela pendurada lá, que ela pula corda com 73 anos, gente. Pensa bem. Que coisa boa que é isso. E você fez aquele exercício. Ah, eu não tenho corda. Você imita que está pulando. Ah, eu não estou pulando corda nenhuma, estou imitando. E o meu cérebro vai ser impactado da mesma maneira, produzindo serotonina. Por isso que quando a gente termina o exercício físico, a gente se sente bem. Dificilmente uma pessoa, a não ser que ela se lesione,
a não ser que ela esteja com muita dificuldade, talvez ela sinta desanimada, mas a grande maioria não se sente desanimada, não. Qualquer exercício que a gente faz traz essa química do bem-estar, porque produz serotonina, que é conhecida como hormônio do bem-estar, certo? Então, primeira dica, fazer musculação ou esse HIIT. E você acostuma, mesmo quem não está acostumado a fazer, em pouco tempo começa a... tá. Só que lá no estudo falou assim, que para você começar a ver bem os benefícios, você tem que praticar pelo menos 16 semanas, certo? Pode pegar um calendário aí, eu vou imprimir os próximos 4 meses, né? Nós estamos entrando aqui, já praticamente terminando. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu vou praticar, eu vou pegar bem firme. Eu vou praticar e coloca lá bem visível e vai riscando. Se conseguir fazer um dia sim, um dia não, já está ótimo. Por que um dia sim, um dia não? Porque o nosso corpo ele fica 48 horas com os resultados de um exercício físico agindo na gente. Certo? Então, eu pulei corda hoje, amanhã eu não pulo, depois da manhã eu pulo. Olha que simples, gente. Quero fazer uma pergunta para alguém aí para ver o que está pensando disso. Marcilene. Marcilene, isso que eu estou falando é muito difícil? Oi. É muito difícil? Não, não é difícil. Precisa de motivação, não é? Uhum. Motivação. Sabe o que vem primeiro, gente? Uma decisão. Eu quero cuidar bem de mim. Eu mereço cuidar bem de mim. Gente, se você não cuidar bem de você, você não vai estar apta para cuidar das pessoas que dependem de você. Aí os outros que vão ter que cuidar de você, talvez. Certo? Então, não, né? É eu estar consciente, não, eu quero cuidar de mim. Puxa, tudo assim de graça desse jeito? Vou fazer, vou fazer. Esse tem que ser o pensamento. E o estudo falou, né? Quando eles monitoraram, o que é um estudo? É pegar um grupo de pessoas e fazer um teste, fazer exame de sangue, fazer tônus muscular e tudo mais, acompanhar a pessoa durante aquele período e ir fazendo os resultados. E os resultados mostraram que 16 semanas você já começa a entrar num ciclo de saúde diferente, física e emocional, certo? Segunda dica, tomar sol, gente. Diz que um dos grandes problemas que a humanidade está enfrentando é falta de sol. A pessoa levanta cedo, ela vai de carro trabalhar, aí ela entra dentro de um prédio, claro que nem todos têm essa realidade, mas vamos usar o grande, né? Aí chega o final de semana, a pessoa dorme até tarde, daí ela almoça, deita dormir mais um pouco, daí ela fala, vamos para o shopping, daí ela entra dentro de um cinema, não toma sol, gente. Aí o que está acontecendo? Diz que o brasileiro é um dos povos que está tendo mais dificuldade com a vitamina D. Certo? Muita dificuldade com magnésio, com a vitamina B6. Eu até anotei aqui os 4 que está sendo muito problema aqui. Vitamina D, magnésio, B6 e B3. Eu até vou falar qual que é uma fonte natural disso daqui para vocês. Tá? Por que a gente precisa ter esses 4 aqui? Lembra do desenhinho que eu fiz da célula? Ó, veio o hormônio aqui, encaixou na chave direitinho e entrou. Quando ele entrou aqui dentro, ele tem que ter a ação da vitamina D, da vitamina B3, da vitamina B6 e do magnésio. Só que ela está comendo uma comida tão pobre de nutrientes que o hormônio não tem como fazer o serviço, porque depende desses nutrientes aí, certo? Por isso que mudar a alimentação é vital. Mas vamos falar da vitamina D. Para todos nós, o ideal é tomar 15 minutos. Que horário? Entre 11 horas e 1, 2 horas da tarde.
certo? Corpo exposto o máximo possível. Se a pessoa tem aí 15 minutos na hora do almoço, pode sentar lá no sol, ficar com uma roupa mais levezinha, não com uma camiseta assim que cobre muito. Se quiser pôr um chapéu para não queimar muito o rosto, mas deixar o sol pegar, fortalece os ossos, fortalece músculo e produz vitamina D. Detalhe, não pode tomar banho em seguida, porque essa vitamina, que na verdade é um hormônio, ele é produzido aqui na pele. Se você tomar banho, ela vai embora com o ralo, certo? Então, não toma banho. Você deixa aquela vitamina que o corpo absorve. E para pessoas que estão com depressão, 30 minutos. Então, para todos nós, quem não tiver com nenhuma depressão, 15 minutos é o ideal. E para quem tem depressão, meia hora. Então, qual que é uma sugestão? Que a pessoa faça a sua caminhadinha nesse horário. E uma coisa importante também, a hora que você estiver caminhando com esse objetivo de ter vitamina D, sem óculos de sol. Você não precisa ficar olhando para o sol, mas aquela claridade do sol entra pelos seus olhos, vai lá numa glândula que a gente tem chamada pineal, e a pineal começa a trabalhar a favor da sua saúde. Olha, gente, é tanta coisa para anotar, hein? Se vocês não estão anotando, ó, o meu está tudo anotadinho aqui. Eu mando depois para vocês que se interessarem, mas eu vou mandar só para quem se interessar. Quem não se interessar, eu não vou mandar, tá? Então, é você expor os seus olhos à luz. Eu até tenho o costume, como eu estou tendo a bênção de Deus de estar morando aqui nesse lugar, a hora que eu chego lá na praia, eu sento lá e fico com o olho fechado assim, na direção do sol, porque ele está penetrando pelas pálpebras fechadas, está entrando lá dentro da pineal. Vai melhorar até a insônia, vai dar um sono bom, porque a pineal ela entra na produção da melatonina, certo? E aí depois eu começo a fazer um exercício assim, tampo esse, depois tampo esse, depois tampo esse. A hora que eu abro o olho assim, gente, que coisa mais linda, é maravilhoso você fazer isso. Lá na minha casa, eu sentava numa cadeira no quintal. Kelly, você pode pedir para colocar sua sogra para tomar esse solzinho aí, tá? É Ela ótimo. toma, eu coloco ela tomar todo dia de manhã, mas eu vou mudar o horário agora. Falei para ela que tem que ser mais tarde. Eu coloco mais. Viu? Talvez por ela ter uma pele meio sensível, comece com 5 minutos, depois aumenta um pouquinho, tá? Aí não pode passar filtro solar, tá, gente? Se passar filtro solar, aí bloqueia. Não é para passar filtro solar. Porque tem mais gente doente por causa de filtro solar do que de usar. Quer dizer, de usar do que não usar. Vamos para as próximas aqui? Deixa eu ver, essa daqui é junta. Eu vou deixar as dicas de alimentação para o final. Usar técnicas de TCC. Esse eu não vou entrar aqui, tá, gente? Que é técnica desse eixo que a gente tem. Pensamento, comportamento, pensamento. Tem que trabalhar essas técnicas, mas eu não vou entrar aqui agora. Quem sabe um dia eu falo na live lá para vocês. E agora vamos falar da natureza, pé no chão, eu já falei lá no outro. A partir de agora eu vou falar a parte de alimentação, tá bom? Primeiro, a importância de você ter uma boa flora intestinal, que hoje nem é conhecido mais como flora, é conhecido como microbiota intestinal. O que já fiz uma live também, quem quiser assistir, vai lá assistir. A gente tem aqui dentro do nosso intestino dois grupos principais de bactéria: as bactérias do bem e as bactérias do mal, porque as pessoas estão se alimentando tão errado que as bactérias do mal elas foram crescendo em proporção e as bactérias do bem são importantes, elas diminuíram. Então, essas bactérias do mal, que chamam firmicutes, do que elas se alimentam? De açúcar, de carboidrato, certo? De industrializado. Quando você está comendo, você pensa que está comendo para você, você não está comendo para você, está comendo para a sua bactéria. E lá dentro vai acontecer isso. Ou você está produzindo vida
para as bactérias boas, ou você está dando combustível e combustível e combustível para as bactérias do mal. E as bactérias do mal, o que, que elas fazem? Elas destroem seu intestino e aí ele fica todo arrombado, entrando tudo que é bactéria, que é vírus, o que era para sair nas fezes entra na corrente sanguínea. Olha como isso é sério, gente. Certo? É uma questão de vida ou morte. É assim que funciona. E a partir do entendimento de como funciona, você começa a ter atitudes que favorecem você mesma. Certo? Então, conforme for avançando aqui, vocês vão entendendo cada vez melhor. Qual que é o primeiro a você querer cortar para que as bactérias não fiquem lá tão dependentes disso? Porque nós estamos falando aqui do cérebro que produz essa serotonina, certo? É você cortar principalmente o excesso de açúcar. O brasileiro viciou no açúcar. A gente pode ter um pouquinho de açúcar? Claro que pode. Eu também tenho um pouquinho de açúcar na minha alimentação, porque a gente não precisa ser também aquela pessoa radical, que não quiser ser radical, tá tudo bem, mas eu não sou radical, certo? Mas por isso que eu falei que vou dar a receita da trufa, um açúcar que favoreça você para ter saúde, não um açúcar que detona com você. Principalmente o açúcar refinado, certo? Aquele açúcar branquinho que antigamente as pessoas ficavam assim, ai, maravilhada, ai, como tá bom hoje, né? Esse açúcar tão branquinho, soltinho. Foi ele que começou a trazer os problemas de saúde para a gente. Então, deixa esse açúcar refinado, aqui na minha casa não entra. Eu compro demerara e mascavo. Depende para algumas coisas o demerara, para algumas coisas usa o mascavo, certo? Então, já coloca assim no seu pensamento, eu não vou comprar mais açúcar refinado, porque você já está fazendo uma grande coisa. Porque para refinar aquele açúcar, ainda por cima, foi usado cloro, foi usado um monte de coisa que cai na sua corrente sanguínea e te deixa doente, e o intestino doente não produz serotonina, certo? Segundo, para você melhorar as bactérias aí do seu organismo, usar alimentos que sejam probióticos, certo? Então, aqui o que são os alimentos probióticos? Eu separei aqui só 2, certo? Um é o kefir, não sei se vocês fizeram uso de kefir. Eu tentei uma vez, talvez se eu tivesse insistido mais eu ia gostar, mas não me interessei pelo kefir. E o outro é uma coisa que a princípio parece tão difícil de você usar, mas que é a coisa mais fácil do mundo, que é a biomassa de banana verde, que no final eu vou ensinar vocês como que faz, certo? A biomassa de banana verde, ela corrige problemas que a pessoa está tendo na microbiota, no microbioma intestinal. No final, eu vou ensinar para vocês como que faz. E quais são os alimentos que têm triptofano? Porque o princípio dessa serotonina é o triptofano. Só o triptofano? Não, é esse conjunto de coisas. Mas é um aminoácido que é o principal elemento, o início da serotonina. Quais são os alimentos que têm triptofano? Olha só se tem alguma coisa muito difícil aqui nisso daqui que eu vou falar para vocês. Ovos. Quem acha que é difícil encontrar ovo, erga a mão? Até quem está com a câmera fechada, eu sei que não ergueu. Carnes brancas, que seria frango e peixe, se você tiver condições de comprar eles mais, sem ser daquele mercadão, certo? Carnes brancas. Sementes. Anota aí depois quais são as sementes. Olha se é difícil isso. Semente de abóbora, girassol, que aqui em Santa Catarina chama pepita de girassol. Ai, eu digo que eu fui comprar, eu achei tão bonitinho falar pepita de girassol. Eu pego de punhado assim para comer, gente. Eu vou lá, pego, uma delícia. Pepita de girassol e a semente de gergelim. Como gergelim você faz leite, gente. Vê se pode. Que coisa mais linda que é isso. Certo? Nozes,
e castanhas. Dentro de nozes e castanhas, todas as nozes, nozes pecan, castanha do Pará, castanha. Ah, esse daí é caro? É caro, mas você vai economizar nos remédios. Para de ser mão de vaca. Ai, não vou comprar porque é caro. Vai e compra pizza, que é caro. Vai e compra tanta coisa que é caro. Por que a castanha é cara? Sendo que você compra um lanchão lá, que o último hambúrguer que eu paguei para o meu neto, a hora que eu vi que era R$ 50, eu não acreditei. Eu falei, o quê? Um hambúrguer, R$ 50? Certo? Então, você vai falar que castanha é cara? Não, 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 não é. E vai te dar saúde. Certo? Você pode fazer um mix dessas. E não precisa comer um monte também. Sabe como que eu gosto? Eu gosto de, a hora que eu tomo o meu chá, em seguida, pode ser de manhã, às vezes à tarde. Em seguida, eu vou lá, pego 2 nozes, 2. Agora aqui eu aprendi um lugar aí que vende a noz pecan, gostei demais. Aí eu como a pepita de girassol, eu coloco na salada. E essas coisas, gente, não tem limite. Ai, se eu comer demais, eu vou engordar. Não vai. A pepita de girassol não vai. Eu jogo em cima da salada, eu jogo em cima da comida, eu coloco na minha aveia adormecida. Ai, que delícia que fica na aveia adormecida. Certo? Tudo simples, gente. Qual é os temperos que entram aqui nessa alimentação saudável? Cúrcuma, que previne até câncer. Joga, tá fazendo ovo, tá fazendo arroz, né? Quem come arroz, coloca cúrcuma, certo? Ginseng, ginseng ele pode ser comprado como folha e fazer chá, ou você pode, se quiser, né? Comprar como suplemento. E ashwagandha, alguém já ouviu falar de ashwagandha? Então, lá no estudo que eu fiz, está falando da ashwagandha, eu já vi a ashwagandha como entrando em fórmula de suplemento, certo? Eu nunca fiz uso, mas ele diz que é bem ansiolítico também, certo? Então, ginseng e ashwagandha. E, como eu falei lá, a biomassa de banana verde. Então, como que você faz biomassa de banana verde? Lá na minha casa tem bananeira, então a gente pega lá do quintal. Mas aqui já meu marido falou, nós vamos comprar essa semana, né, para mim fazer. Ele viu banana verde aqui no mercado, tá, Pandi? No mercado do produtor ali tem. E tem uma quitanda aqui naquela rua. Ai, ai, ai. Quase chegando na Avenida Central, que meu marido viu lá também. Então, primeiro você higieniza, limpa bem, lava a banana que você vai cozinhar ela com casca e tudo, certo? Aí você coloca a panela de pressão para ferver a água e pode colocar um pouquinho de algum óleo, um azeite, para não grudar aquele escuro na panela, fica mais fácil de você lavar, certo? A hora que a água estiver fervendo, você joga as bananas na água quente, quantas couber ali, né? Vamos dizer, 4, 5, sei lá quantas você vai ter. Tampa a panela de pressão, a hora que começar a chiar, você deixa 5 minutos, certo? Fica lá perto para não esquecer. 5 minutos, desliga, deixa esfriar naturalmente. A hora que esfriar, ainda quente, você tira, talvez com uma espátula, com alguma coisa, para não se queimar. Aí você abre, certo? Vai raspar aquela banana cozida de dentro, tudo enquanto estiver quente, porque se ela esfriar já fica difícil de fazer, tá? Coloca num processador ou num liquidificador. Como ela está bem cozida, dificilmente se precisa colocar uma água ou alguma coisa. E bate, processa bem processadinho. A partir daí, você vai fazer o uso que você preferir com a banana verde. O que você pode fazer? Se precisar, coloca um pouquinho de água. Se você fez bastante e quiser guardar no congelador, você coloca em forminha de silicone. Eu, às vezes, coloco dentro de um saquinho desses saquinhos que dá para fechar. Não o sacolé, né? Porque o sacolé dá muito trabalho. Um saco, como se fosse um sacolé. E aí, quando você for usar, você tira adiantado e dá uma aquecidinha, porque você tem que usar ele morno, certo?
Para quem tem filho, coloca no caldo do feijão. Isso daí é excelente. E para quem tem depressão, isso daí produz serotonina a partir de um intestino mais saudável. Certo? Então, você vai fazer bolo, você coloca uma xícara de biomassa de banana verde na massa do bolo. Certo? Você coloca no caldo do feijão uma colher bem generosa para dar aquela consistência cremosa. E ela é neutra o sabor, não tem gosto de nada. Certo? Não tem gosto de nada. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar um monte de receita de pessoas ensinando você a usar a biomassa de banana verde. É um remédio natural. Certo? Quem mora perto de alguém que tem banana, não vai precisar nem comprar. Vai lá e pede para o vizinho, viu? Dá umas bananas verdes aí para mim. Aí a pessoa fala, claro, pode pegar aí. Na cabeça das pessoas não tem valor nenhum. Ai, banana verde, não tem valor nenhum. Na cabeça das pessoas. E é uma coisa riquíssima. Certo? Riquíssima. Então, veja bem. Então, como que seria você fazer, por exemplo, uma trufinha, para quem é louca por doce, fala assim, ai, meu Deus, tão difícil cortar o doce. Você vai pegar 150 gramas de leite de coco, que o leite de coco já tem um saborzinho delicioso, 150 gramas de biomassa ainda morna e bate. Incorpora bem os dois. Olha que fácil, gente. Aí coloca 300 gramas de chocolate. Você pode também fazer com o cacau, mas essa receita aqui é especial. Se você fizer com o chocolate que você derrete, aí vai ficar maravilhoso, tá, gente? É o chique. Nós estamos aprendendo a trufa chique aqui. Incorpora aquele chocolate derretido ali. Coloca num prato, coloca plástico filme bem justinho, que é para ele secar, e coloca na geladeira, certo? Coloca na geladeira, a hora que ele esfriar bem, ele fica durinho. Quando coloca na geladeira, ele está pastoso, mas depois que ele gela, ele fica durinho. Aí você pega a porçãozinha, unta a mão, né, com olhinho de coco, faz as bolinhas e pode passar num cacau, 50%, para quem não gosta do amargo. Pode passar numa farinha de amendoim, por exemplo, se quiser. Esses dias eu fiz um docinho, que até eu falei pro meu marido, falei, ai, vou demorar para fazer isso aí de novo, porque está tão gostoso que enquanto não acabou, nós dois não paramos de comer. Já vou dar a receita do outro docinho também. Certo? E essas trufinhas aí, se você deixar elas só numa embalagem, né? Digamos que você fez bastante, dura 3 dias mais ou menos. Mas duvido que dure, você vai querer comer. Certo? Receita de um bolo com biomassa. Olha só. Receita do bolo: 2 ovos, 2 xícaras, que pode ser farinha de arroz, farinha de aveia, ou misturar uma xícara de arroz, uma xícara de farinha de aveia, que daí ele fica um pouco mais leve, meia xícara de óleo de coco, uma xícara de cacau 50%, um leite vegetal, que se você usar o leite de coco vai ficar uma delícia. Eu mando a receita para quem quiser ir depois, tá, gente? E uma xícara da biomassa. A biomassa, ela entra aí, não é para dar gosto, é para enriquecer e te dar saúde. Certo? E aí você vai comer esse bolo sem culpa e ainda sabendo que você está fazendo uma coisa ótima para o seu organismo. Certo? É difícil cuidar da saúde, gente? Alguém gostaria de falar a base de tudo isso que eu falei aqui? Alguém gostaria de falar? Abre o microfone e fala. Sim, Bernadette. Esse bolo vai fermento em pó? Oi? Esse vai. bolo eu estou mostrando. É uma xícara de leite de coco e vai fermento em pó, né? Isso, o fermento em pó, você pode colocar uma colher, ou quem não gosta do fermento em pó, colocar o bicarbonato de sódio também dá certo.
Tá. Porque quem E já tu- fez o desafio sabe que o fermento em pó tem a letrinha T lá no triângulo, a danadinha da letra T, né? Viu, Bernadette? Quando eu fiz o desafio G26, a gente aprendeu várias receitas também, né? E eu Muito. comecei, quando eu fiz bolo, quando eu faço bolo, eu sempre já substituo a farinha de trigo pela farinha de aveia. E daí Ótimo. e daí você não pode bater a farinha de aveia no liquidificador nada, porque senão ela batuma, né? Você tem que pôr Sim. ela por último. É, você tem E que pôr pôr ela por por último. último, só mexendo. Isso. É. Sim. Quando você está usando ela, por exemplo, numa panqueca, usando num pão, por exemplo, até é legal você deixar ela descansar para depois usar. Mas quando é bolo, que você quer que cresça, não deixa. Você tem que pôr na hora de já colocar passar. A Vera quer Isso. fazer uma pergunta, Vera? Sim, eu quero. Pode falar. Essa farinha de aveia que você está falando, a gente compra ela pronta ou pode pegar a aveia e bater no liquidificador para virar farinha? Olha, eu nunca bati, mas eu tenho a impressão que pode, porque a gente encontra no mercado as quatro. Você encontra farelo de aveia, que diz que é melhor ainda, viu? Mas não é para tudo que ele vai bem. Você encontra aveia flocos finos, aveia flocos grossos, né? E você encontra como farinha de aveia. Eu tenho a impressão que é só processar, mas eu nunca processei, tá? Bernadette, eu faço processado e dá certo a receita. Ah, então dá certo, viu, Vera? A Kelly falou que dá Ah, certo. que bom, então, porque você vê, a gente tem um pouco de cisma quando vai em algum lugar, a gente não sabe quem realmente é confiável. Tá um monte de farinha lá, será que é aveia mesmo? Então eu quero crer que se pegar a aveia e bater, igual a moça está falando aí, desculpa, esqueci o nome dela, mas aí o que acontece? Eu acho que vai fazer o mesmo efeito, como ela está falando que realmente faz, aí fica até mais fácil, né, da gente confiar. Isso. Agora vocês vejam bem, gente, qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é você melhorar seu intestino. E como 90% da serotonina é produzida no seu intestino a partir do triptofano, certo? Pensa bem, gente, você não é uma coisa séria. Intestino está aqui. Cérebro está aqui, né? Onde ele está fazendo essas conexões aqui. O intestino precisa do L-triptofano para construir essa serotonina, que depois que ela produz aqui, isso daqui a partir do L-triptofano, tem um nervo chamado nervo vago que liga o intestino com o cérebro. Ele chama vago porque ele vai vagueando pelo corpo da gente. Aí, o seu intestino precisa mandar isso pelo nervo vago para chegar aqui e ter bastante barquinho atravessando aqui esse riozinho. E você não come triptofano. Quer estar bem? Como? Porque aquele estar bem de eu comer um lanchão, gente, é ilusão. Certo? Ai, estou tão feliz hoje porque eu saí, comi um lanchão. O lanchão não te ajudou em nada. Não te ajudou nada e ainda pegou seu dinheiro. Seu intestino que está lá esperando o triptofano, cadê o triptofano? Não veio. Como que vai produzir a serotonina que você precisa para estar bem? Então, a química do estar bem começa aqui no seu intestino, a partir das suas escolhas. Eu tenho que escolher. Escolher ser saudável, escolher me alimentar corretamente, escolher beber água, que é uma das coisas mais difíceis que todo mundo comenta. Ai, eu acho tão difícil beber água. Ai, que difícil que é beber água, né? Difícil é você enfrentar uma fila do SUS ou do seu plano de saúde para fazer uma cirurgia lá na frente. Infelizmente, essa é a verdade, gente. É hora que eu me sinto uma má de falar isso desse jeito para vocês. Mas é a verdade. É a verdade. E a gente depende disso daqui. Depende. Certo? E essa questão da biomassa, a princípio, parece uma coisa muito difícil. A princípio parece, mas é só uma questão de costume. Você fez um dia, utilizou, aí você fez outro dia,
utilizou. Aí você vai pesquisando, vai encontrando novas receitas, vai achando outras maneiras de fazer uso. Quando você vê, você já acostumou a fazer, já faz parte da sua vida. E olha só, gente, depressão, ansiedade, as doenças que vêm no intestino inflamado, biomassa de banana é remédio. E o que é bom? Ainda por cima, é barato, você não vai precisar tomar remédio, que remédio é caro, não vai ficar sofrendo, né? Que é um grande sofrimento. E a outra coisa muito boa é que não engorda, certo? A falta de serotonina engorda. E por que a falta de serotonina engorda? Porque a partir do intestino inflamado e a partir de uma necessidade que a pessoa está tendo aqui, a pessoa pode ser que ela vá querer buscar esse bem-estar na comida. Ai, meu Deus, precisando tanto, estou precisando. Né? A questão do chocolate, por exemplo, né? Só que daí o que ela vai buscar? Um chocolate que foi feito à base de açúcar, à base de leite, que vicia, certo? Não tem até uma expressão chocólatra, que algumas pessoas falam? Ah, eu sou chocólatra. É a mesma coisa, né, de sou alcoólatra, mas sou viciado em chocolate. E esse vício no chocolate é isso daqui. É porque a partir do chocolate, o meu cérebro aumenta essa serotonina momentaneamente. Ai, que gostoso, que delícia, estou me sentindo tão bem depois que eu comi esse chocolate, momentaneamente. E daí depois já era, já acabou. Certo? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Serotonina tem que produzir todos os dias. Que dicas maravilhosas, não, gente? Vocês não acharam que tudo isso aí é maravilhoso demais e simples demais? Alguém gostaria aí de falar um depoimento sobre como aprendeu aqui nessa reunião? Suco de cenoura? Ai, quem está falando de suco de cenoura? Quem está falando de suco de cenoura aí? É suco. Ah, é a filhinha da Camila? Eu acho que é. Ai, ai. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de encerrar, Vera? Então, eu gostaria até de te agradecer por essas dicas. São coisas que realmente, como você pesquisou, você aprendeu, e aí agora está passando para a gente, é maravilhoso. Eu não sabia dessa história dessa biomassa. Eu ouço falar, mas ninguém explica como é que faz, o porquê, o que que ela vai agir no corpo da gente, e você está explicando direitinho, eu estou entendendo tudo. Não sei reproduzir, explicar para alguém, mas eu estou entendendo o que você está falando, porque são coisas técnicas, né? E a gente não está acostumado, eu, pelo menos, não estou acostumado. Então, é lógico, uma pessoa que tem mais instrução, assim como você está passando essas informações para nós, aí você também aprendeu, né? Tanto que eu vi uma foto que você mandou junto com seu esposo, e aí a gente percebe a diferença, né? Aí a gente fica mais entusiasmado para fazer realmente tudo direitinho. Eu estou tentando fazer tudo direitinho, né? Ai, você vai conseguir, viu, Vera? E eu estou gostando muito desse jeito aí, dessa alimentação, e aí eu ando tirando foto de alguns pratos que eu faço aqui, que é tudo coisa simples, né? Mas ao mesmo tempo fica que, inclusive, outro dia me falaram que parece uma pintura. Eu Ai, que achei até legal. engraçado Bom, aquilo, né? Mas que assim, eu bom. estou tentando registrar através das fotos e também a questão do meu peso, né? Eu, inclusive, na quarta-feira, tenho uma consulta, é um Papa Nicolau, na verdade, né? E aí lá na UBS, onde eu frequento, aqui próximo da casa onde eu estou morando agora. Então, eu pretendo tirar a foto dos quilos, né, através da balança, para saber, para ver como é que tá aí. Inclusive, depois eu vou mandar para você, e de repente você pode até mandar para as meninas também, para elas verem. Eu não sei ainda que pé que tá, né? Mas eu quero crer que tá tudo bem. E olha, é maravilhoso o estudo que está falando aí. Se você puder mandar a receita desse bolo aí, conforme você falou, e aí eu vou te agradecer muito, porque eu nem sabia que
poderia fazer bolo com essa massa aí, deve ser muito interessante mesmo, tá Isso, e bom? fazer, como vocês viram, fazer a biomassa é a coisa mais simples do mundo. Bota a água para ferver, higieniza a banana, joga na hora que a água estiver fervendo. Fechou? 5 minutos, eu já vi pessoa falando ferve 8 minutos, mas eu achei que ficou melequenta demais. Então, faz um teste aí. Você fez a primeira vez, achou que 5 minutos estava meia durinha ainda? Deixa 6 da próxima vez. Faz com 2 bananas primeiro, para você ver. Faz o brigadeirinho saudável para você ver. Usa em outras coisas. À medida que você for usando, você vai aprendendo e você vai se convencendo. A gente só muda. Eu faço questão de explicar tudo muito explicadinho assim, porque a gente só muda quando a gente é convencido. Se a gente não for convencido, a gente não muda. A gente ouviu falar, a pessoa falando, eu não vou fazer isso, dá muito trabalho. Não dá trabalho, gente. A gente tem que tirar da nossa vida esse pensamento de que cuidar da saúde dá trabalho. Cuidar da doença é que dá trabalho. Dá muito trabalho cuidar da doença. É preferível cuidar da saúde. E conforme a gente vai produzindo esse sistema hormonal saudável, que vai entrando em equilíbrio, né? É que eu falei hoje dos 4 hormônios, né? Dopamina, ocitocina, endorfina e a serotonina, que foi a que eu expliquei mais hoje, né? Eles vão entrando em equilíbrio e você começa a sentir sua cabeça leve. Fala, ai, como tá gostoso, eu levanto cedo, animada, eu vou lá, eu faço, eu tenho força, eu tenho coragem. Esses sentimentos, confiança, coragem, determinação, tá tudo ligado a isso. Se eu tô com um mínimo aqui, ó, ai, meu Deus, só tem isso daqui de serotonina, como que eu vou fazer sinapses saudáveis? O cérebro está esperando. A alimentação é para o corpo? Não, é para o cérebro. É para as bactérias e para o cérebro. Dormir bem é para o cérebro. Certo? Eu cuidar de mim é para mim ter emoções corretas. É tudo um conjunto. Tá certo, meus amores? Agradeço muito de vocês terem vindo aqui assistir é um tipo de uma palestra, né? Quem gostou, aplaude. E espero que vocês tirem proveito, tá? De toda Obrigada, essa Bernadette. Obrigado. Eu que agradeço, eu honro a presença de vocês aqui. E quem Muito está obrigada. no Viva a Vida, começa amanhã com uma reunião maravilhosa, hein, Pandi? Amanhã a gente começa com aquela reunião maravilhosa. Tá, ok? Inclusive, eu vou agora, fechando a aula aqui, eu vou abrir o grupo, porque vocês têm um vídeo muito importante para assistir. Se for possível, eu abrir o vídeo e já assiste. Tá ok, Pandi? Tchau, pessoal. Um bom final de domingo aí para vocês. Tchau, muito Tchau, obrigado, tchau. Bernadette, e obrigada a todos que participaram aí também junto conosco, né? Isso só fortalece a todos. Muito obrigada, hein? Ai, que bom que gostaram. Tchau a todos. Quem quiser a receita lá, é só falar para mim que eu mando, tá?